Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda do Teologia 24 Horas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical para esse primeiro trimestre de 2022. Rogo a Deus que você, meu irmão, minha irmã, esteja bem com a sua saúde física, com a sua saúde emocional, assim como eu sei que vai bem a sua saúde espiritual. E por que eu sei? Porque Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para mim, para você, para quem quer que seja, que esteja em Cristo Jesus. Viu? Então é com essa saudação da terceira epístola de João que eu dou a você as boas-vindas à nossa primeira aula desse primeiro trimestre de 2022. Rogo a Deus que você tenha tido um Natal abençoado com a sua família, um final de ano e um início de ano mais do que abençoado em Cristo Jesus. O objetivo dessa aula mestre é auxiliar você, professor, professora da maior escola do mundo, no planejamento da sua aula, tirando as suas dúvidas pedagógicas, didáticas e, é claro, principalmente as suas dúvidas teológicas. Então, olha só, para que isso aconteça, você tem que estar inscrito em nosso canal. Então, eu convido você, se ainda não tiver inscrito, a se inscrever. Se você já está inscrito, já fica aqui registrado a minha palavra de gratidão a Deus. Deixa aí já o seu like, assina, ative aí o sininho de notificações, porque fazendo assim, você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Olha só, se você estiver interessada em participar comigo, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, de uma jornada teológica, então eu peço que você faça a sua assinatura Teologia 24 Horas. Fazendo assim, você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria teológica através dos conteúdos, dos módulos do curso de Teologia Sistemática, tanto nos níveis iniciais, intermediários e avançado pelo nosso Instituto Bíblico Internacional, mais conhecido como IB, E isso tudo vai acontecer através da nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, profissional e ministerial, mais conhecido como Teologia 24 Horas. Com a sua assinatura ativa, você vai ter acesso ao conteúdos complementares dessa aula, acesso ilimitado à nossa biblioteca virtual, e lá está repleta dos melhores comentários bíblicos, dicionários bíblicos, as principais versões da Bíblia Sagrada, como também o nosso plano de aula. E assim, nesse próximo domingo, você já pode fazer o download e usar nessa primeira lição. Então, através do teologia24horas.com.br, a sua experiência de autoaprendizagem se torna de uma forma muito fácil, intuitiva e, é claro, principalmente interativa. E o melhor de tudo, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Aonde você estiver, a hora e quando quiser. E acredite, no seu tempo e no seu ritmo. Tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022. Pois bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre desse primeiro trimestre 2022 da revista Lições Bíblicas da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que está trazendo nesse primeiro trimestre de 2022 um novo currículo para a nossa Escola Bíblica Dominical, e esse currículo ele acontece a cada 7 anos e com isso o objetivo é que venhamos estar ganhando na questão dinâmica, o seu dinamismo, a qualidade, o layout, os conteúdos. É claro, essa é a prioridade, buscando informar com clareza e com exatidão a palavra de Deus. Então, desde já eu já quero aqui deixar os meus votos de gratidão, de parabéns a toda a diretoria da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que a cada 7 anos faz esse renovo curricular para a nossa Escola Bíblica Dominical. Então, meus parabéns. Tá bom? Nesse primeiro trimestre de 2022, nós estaremos estudando sobre a supremacia das Escrituras Sagradas. Nós vamos estar falando sobre a inspiração, a inerrância, a infabilidade da Palavra de Deus. Então, esse é o tema que nós estaremos estudando e esse tema se torna necessário porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que nós estamos sempre aí, as pessoas estão relativando tudo, E existe uma relativação da verdade. Quase que não sai, Relativação da verdade, E eu me lembro de quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, na sua segunda carta, no capítulo 2,
Tá? O versículo 11, o versículo 2 diz: "E por isso Deus os enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade." É a geração que antecede o arrebatamento da igreja, e nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos, né? Estamos vendo aí o início de tudo isso, onde está se multiplicando as correntes ideológicas, né, que buscam desconstruir a autoridade da Bíblia Sagrada, bem como os valores que ela preconiza, né? A família, o amor, a verdade. Hoje nós estamos vivendo uma geração das inversões de valores, né? O que era certo ontem, hoje é errado. Verdade sempre vai ser verdade, mentira sempre vai ser mentira, e nada pode contra a verdade a não ser a própria verdade. Então, diante desse quadro, então surge aí a necessidade de nós estarmos reafirmando a nossa ortodoxia bíblica. E é por isso que esse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2022, nós estaremos aí estudando sobre a supremacia, tá, das Escrituras. E esse primeiro trimestre, quem está comentando, tá, esse primeiro trimestre, né, é o pastor, tá, Douglas Batista, e o objetivo dele é expressar através dessas 3 lições a supremacia das Escrituras, a sua autoridade, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade, né, de maneira que possa ser compreensiva para a igreja, como também motivar os nossos alunos, né, e também todos nós cristãos, eternos aprendizes, a uma leitura, né, mais acurada, mais aprofundada desse livro sagrado, desse livro mais lido e mais amado e também odiado do mundo, viu? E nesse primeiro trimestre o pastor Douglas Batista, tá, ele está trazendo, tá, esse comentário. Quem é o pastor Douglas Batista? Ele é líder da Assembleia de Deus no Distrito Federal, também faz, né, faz parte do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, né, que é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento, é pós-graduado em docência de ensino superior e bibliologia, é licenciado em educação religiosa e filosofia, é presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, também faz parte do conselho, tá, da Ordem dos Capelões Evangélicos do Brasil, é o segundo vice-presidente da Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e em torno. Além disso, é diretor-geral do Instituto Brasileiro, tá, de Teologia e Ciências Humanas. Então está aí a biografia desse servo de Deus, homem que Deus tem usado nessa nação para influenciar na área do ensino. E a lição que nós estaremos estudando hoje, tá, é a lição de número 1, e o tema da lição que nós estaremos trabalhando durante essa primeira semana de 2022 é falarmos sobre a autoridade da Bíblia. Nós temos 3 objetivos, né? Em primeiro lugar, o primeiro objetivo é relacionar, o segundo é pontuar e o terceiro é apresentar. São esses 3 verbos que nós precisamos aí estarmos conjugando. Primeiro, relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Número 2, o segundo objetivo é pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. Em terceiro lugar, apresentar a mensagem da Bíblia Sagrada. Nós temos aí a lição dividida em 3 tópicos, né, nesse novo currículo para a nossa EBD, da CPAD. Então, o primeiro tópico vai falar sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. O tópico 2 vai falar sobre a evidência da autenticidade da Bíblia Sagrada. E, por último, não menos importante, o tópico 3 vai falar sobre a mensagem da Bíblia Sagrada. Então, está aqui a revista, né, bem elaborada, tá, totalmente diferente, né, das últimas revistas dos anos anteriores, né, reformaram toda a parte de design, diagramação, foi tirada alguns pontos, foram acrescentados. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo, a minha análise, o meu comentário, desse primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. Então, está aqui a revista, linda, tá bom? E o texto, né, que nós vamos estar lendo é o Salmo de número 119, a leitura bíblica em classe, e eu quero fazer essa leitura com você, tá? O Salmo de número 119, para ficar tranquilo, não vou ler, tá, todo o Salmo 119, tá aqui todo, né, o alfabeto hebraico, e eu vou ler só o que corresponde à primeira letra do hebraico, né, o Aleph.
E diz assim o Salmo de número 119, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes aos teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Então não ficaria eu confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Observarei os teus estatutos e não me desamparareis deles totalmente. O maior desafio, meu irmão, minha irmã, que nós teremos como professores da maior escola do mundo nesse trimestre, né, são 13 lições, né, bibliologia aí, né, no sangue, né, no tutano. Eu estou muito feliz de estar tratando sobre essa temática, eu gosto muito de bibliologia e o objetivo, tá, dessa lição é que ao lermos nós precisamos compreender a Bíblia e isso é um grande desafio. E mais do que isso, além de lermos e para compreender a Bíblia, tá, nós precisamos, tá, reconhecer a sua supremacia, a sua autoridade, a sua inspiração, a sua inerrância e, por último, não menos importante, aplicá-la na nossa vida. Não adianta eu aplicar na vida dos outros. Paulo diz, tá, no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 24 adiante, que pregando eu aos outros não seja reprovado. Viu? Então, mais importante de nós lermos para compreendermos é praticar na nossa própria vida. Então, o propósito dessa primeira aula é responder uma pergunta muito simples. Por que que a Bíblia deve ter autoridade final em nossa vida? E quando eu falo em nossa vida, é em toda a nossa vida. Espiritual, na vida emocional, na vida, tá, ministerial, na vida empresarial. Por que que a Bíblia deve ter autoridade final, a palavra final, em todas as áreas da nossa vida? Se nós vamos falar sobre a autoridade das Escrituras, nós vamos estar falando sobre a supremacia das Escrituras. A lição número 1 está falando sobre a autoridade da Bíblia. Então a pergunta é, por que que então a Bíblia, ela deve, por que que nós temos que nos submetermos à Bíblia Sagrada? Bom, para que isso seja uma verdade em mim e você, nós precisamos analisar alguns pontos que está diante de nós nessa lição. Para atestar a autoridade final da Bíblia, tá, o segundo tópico dessa lição, tá, traz pontos importantes sobre as evidências internas e externas da autenticidade da Bíblia Sagrada. Nós vamos ver, tá, que as evidências internas que vai autentificar, tá, as Escrituras são caracterizadas por a sua unidade e a sua consistência. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho também sobre as profecias em relacionado aos eventos futuros. Tá? Nós vamos mostrar essas evidências externas e vamos estar se referindo aos acontecimentos narrados nas Escrituras. Tá? E você vai perceber que tudo está, tá, no sentido histórico, tá, em conformidade. Viu? Então nós precisamos compreender isso. E essas evidências vai a cada dia nos mostrar que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma fonte segura, confiável e divina. Então, para que ela seja autoridade sobre todas as áreas da nossa vida, como de fato ela é, eu preciso me submeter e eu não posso ter nenhuma dúvida relacionada a esses temas. Então, esse trimestre, a cada lição, nós vamos estar trabalhando alguns pontos importantes. E a lição de hoje, nós vamos estar falando sobre a autoridade. Então, a palavra autenticidade, tá, tem origem no grego, e no português significa verdadeiro, fidedigno, tá? É feita por meio de selos, carimbo. Quando você vai no cartório, você não vai autenticar, quase que não sai, né? Para que aquele documento, de fato, ele, para ser autenticado, ele não tem que ser fiel, fidedigno, tá? Fidedigno ao original, tá? E quando
e essa comparação é feita, não é dado um atestado de veracidade, que aquela cópia é idêntica àquela original. Isso acontece muito em contratos, em declarações, em procurações. Então, aplicando essa regra, tá, as Escrituras Sagradas, o termo vai indicar que a Bíblia ela tem autoridade e ela é fidedigna. Por quê? Porque todo o canon bíblico, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o que é o canon, tá? Que é uma régua, e ali tem alguns critérios que nós precisamos, tá, debruçar um pouco sobre isso. Esse primeiro trimestre é bibliologia, como eu disse. Então, tá, todos os livros, eles passaram por esse canon, tá, que para ser autenticado. No canon bíblico, ele vai designar o quê? Ele vai, o que é um canon? Ele é um inventário. Ele vai fazer ali um checklist, levando em considerações alguns detalhes. No sentido religioso, tá, esse canon significa o quê? Uma normativa, uma regra, tá, uma régua. E nesse sentido, tá, você vai ver que no original, principalmente no Novo Testamento, você vai ver isso sendo medido, sendo comparado, sendo autenticado. Viu? Se aqueles livros... Você acha que hoje nós temos 66 livros, né, do canon bíblico? Você acha que quantas dezenas, centenas de livros apareceram? Por exemplo, para você entender o que eu estou falando, Jesus ele fez um milagre. Tá? Você acha que aquela pessoa que viu aquele milagre, ele não escreveu alguma coisa, uma poesia, uma canção, tá? Algo relacionado àquele evento que ele participou? É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, tá? Mas foi inspirado. Então isso é o canon bíblico. A gente vai ter uma aula específica durante esse trimestre, tá, para nós falarmos um pouquinho sobre isso. Nessa primeira lição nós estamos dando uma visão geral, tá, do nosso tema, tá, a supremacia das Escrituras. Então, meu irmão, minha irmã, sendo a Bíblia a nossa regra, viu, a nossa norma de fé e prática, então dessa forma a Bíblia ela autentica-se a si mesmo. Você pegar 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz que toda escritura inspirada, ela é proveitosa, olha só, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir, olha só, em justiça, para que o homem, ou a mulher, o ser humano, tá, seja perfeito e perfeitamente instruído, tá, para toda boa obra, viu? Então, o apoio em favor dessa autenticidade se divide em duas questões: as evidências internas e as evidências externas. Então, dentro das evidências internas, então vai se examinar o que, pastor Francisco Miranda? A unidade e a consistência, ou seja, no período aproximadamente de 1600 anos, você sabe que a Bíblia ela foi escrita, principalmente em dois idiomas, tá? O hebraico e o grego, e um dialeto, que é o aramaico. Você sabe que os seus escritores, né, somam cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais que viveram em lugares, em circunstâncias completamente diferentes da maioria, abordaram centenas de temas distintos. Engraçado que no meio de toda essa pluralidade, tá, essa diversidade, o texto ele foi redigido, tá, em uma variedade de estilos literários como história, profecia, poesia, alegoria, tipologia, parábolas e muitos outros estilos literários. Apesar de todas essas implicações, de toda essa diversidade, o conteúdo bíblico ele é consistente. Tá? E os seus escritos eles vão se harmonizando e vai formando, tá, um todo, sem qualquer contradição. Essa unidade ela não é superficial, viu? Durante esses milênios tem provado isso, viu? E ela vai reproduzir uma compreensão de quanto mais eu e você venhamos nos aprofundar, estudarmos, cairmos para dentro, tá? Mais completa essa unidade ela vai se revelar, viu? No entanto, porém, entretanto, tá? Embora as evidências, tá, sejam conclusivas, o liberalismo teológico faz objeções aos argumentos que eu acabei de colocar para você. Eles desdenham da unidade da Bíblia. Essa geração aí, né, que diz que tem que reformar a Bíblia, que tem que reescrever a Bíblia, né, tem que atualizar a Bíblia, né? Olha só a que ponto nós chegamos, né? Os críticos,
tá? E os que são partidários, né, desses argumentos liberais argumentam que os autores da Bíblia eles conheciam, né, um conteúdo deixado por os escritores que o antecederam e por isso, tá, não se preocuparam em não os contradizer. E ainda sustentam que o canon, tá, só foi organizado por gerações futuras, né? E em função disso foram aceitos no canon apenas livros que se harmonizavam com o todo que eles queriam. Não é bem assim. Tá? Porém, essas objeções são contraditórias e nós podemos refutar elas da seguinte maneira. Olha só, sem briga, tá? Só na classe, nos argumentos, viu? Nem todos, viu, meu irmão, viu, minha irmã? Quando você se deparar com esse tipo de pessoa, você precisa argumentar que nem todos os autores tiveram acesso a outros livros enquanto eles escreviam a revelação que Deus estava dando a eles. Por exemplo, Ezequiel escreveu no exílio da Babilônia. Esté em um país estrangeiro. O escritor aos Hebreus no Oriente. João na Ásia Menor. E aí, meu irmão, você pode pegar aí a pluralidade e a diversidade entre os autores. E nem todos os autores tinham a consciência de que o que eles estavam escrevendo ia fazer parte de um canon. Quando eles escreveram um texto, eles jamais imaginariam que esse texto fosse chegar para mim, para você, como brasileiros, né? Ou seja, e no meio de toda essa diversidade, eles não escreveram também buscando harmonizar a sua obra com as demais, porque eles nem conheciam, não tinha nem a ideia de que isso poderia acontecer. Presta atenção, abra sua Bíblia aí, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, olha só. 1 Pedro, capítulo 1, olha só, você tem uma ideia do que eu estou falando. E isso em apenas 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, olha só, e em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando dos sofrimentos que Cristo haveria de vir e a glória que lhes havia de seguir, os quais foram revelados que não para si mesmos, mas para nós. Olha que privilégio, meu irmão, minha irmã, que eu e você nós estamos tendo. Eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos também se atentaram. Ou seja, não é verdade que os livros foram aceitos centenas de anos após serem escritos. Não, foi mais do que isso. Os livros, né, de Moisés, o Pentateuco, foram guardados dentro da Arca da Aliança por milênios, viu? Por milênios. O texto mais novo, mais recente, Apocalipse, tem quase 2000 anos. Imagine o Gênesis, não porque é o primeiro livro da Bíblia, porque não foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, né? Mas, como também Mateus não foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, mas o que eu quero chamar a sua atenção? Os livros, eles eram aceitos à medida que a autenticidade era confirmada pelos seus destinatários, viu? Os mesmos que os autores tivessem tomado todo o conhecimento prévio de todos os livros, a Bíblia continuaria tendo uma unidade que ultrapassa, meu irmão, a capacidade humana. Para uma mente humilde, que eu quero que seja a minha e a sua, sincera, viu? Uma prova incontestável da sua origem divina, viu? É uma prova, meu irmão, é um milagre. Então, uma mente humilde e sincera, já tem aqui, com esses argumentos, uma prova incontestável, viu? Da autenticidade da Bíblia. É uma prova que uma única mente, tudo via, tudo guiava, e tudo inspirava. É o Espírito Santo. Suponhamos, vamos parar um pouco para pensar, que na sua cidade, na nossa cidade, onde nós moramos, um edifício fosse construído com pedras, como na antiguidade, e serem preparadas em várias partes do Brasil. Nós temos aí um país continental, 5 regiões,
vários estados. Imagine que todos os estados são mais de 5.000 municípios e na grande maioria deles essas pedras elas eram fabricadas e aí de alguma forma, tá, elas têm que se unirem. Então, quando elas chegarem no lugar destinado e serem colocadas, encaixadas, tá, perfeitamente, né, com o objetivo de que aquela construção, aquele edifício, ele seja construído, tá, satisfazendo todos os detalhes e os requisitos, né, do engenheiro, dos arquitetos. Bom, o que diria o meu irmão, a minha irmã, se tal fato acontecesse? Tá? Você acha que é possível? Você acha que é impossível? Tá? Que apenas um arquiteto dirigirá, tá, todos os operários em todos os estados e municípios, nas diversas pedreiras espalhadas por esse Brasil afora, dando minuciosamente as instruções, tá, para cada um deles. Você acha que isso é possível? É claro que não. Não é possível. É o caso da Bíblia. Tá? A Bíblia só é possível porque, tá, Deus é onipresente. Ele sabe do nosso passado, presente e futuro, ao mesmo tempo. Tá? A Bíblia é o templo da verdade de Deus. As pedras foram preparadas em tempos e em lugares remotos, mas ao serem postas juntas, elas combinaram perfeitamente. Porque atrás de cada elemento humano estava o quê? Uma operação de uma mente infinita, que é a mente de Deus. Suponhamos, vamos parar para pensar um pouquinho mais sobre isso. Talvez você não entendeu a minha colocação. Suponhamos que 40 dos melhores tá, escritores, dos melhores que nós temos hoje no Brasil, não, no mundo, tá? Suponhamos que nós viemos selecionar, houvesse uma seleção dos 40 melhores escritores atuais do mundo, tá? Promovidos de tudo que é necessário e que eles ficassem isolados uns dos outros, tá? Numa situação diferente, cada um com a missão de escrever uma obra literária. E no final, reunissem todas essas obras literárias, tá? E aí? Você acha que daria certo esse negócio? Será que teria a mesma autenticidade, a unidade, tá, que a Bíblia tem? Jamais teríamos, meu irmão, minha irmã, um conjunto tão uniforme como o que a Bíblia é. Tá? Seria, tá, nesse meu segundo exemplo, tá, seria a pior miscelânea, né? Inimaginável. Não ia dizer nada com nada. Né? Imagine. Pastor, então beleza, eu estou tentando compreender aqui a sua linha de raciocínio. Então, por quê? Porque a gente precisa ter argumentos para isso. Então, por que você já conseguiu me provar que, partindo do ser humano, tá, em tentar fazer uma obra literária que seja semelhante à Bíblia é impossível? Então, por que a Bíblia foi possível, tá, diante de toda essa dificuldade? Foi um milagre? Sim, milagre não se explica. Deus estava, sim, tá, mas não vamos ir por essa válvula de escape, né? Então, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a ação do Espírito Santo. Então, por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo com uma espada que penetra até a divisão da alma, do espírito, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra, que experimenta a chama do Espírito arder no seu coração, possa compreender o plano da salvação. Então, sem o Espírito Santo é impossível. Então, a nossa declaração de fé ensina que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, de purificar, de santificar o homem, a mulher. É ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versos 7 e 8 fala sobre isso. O apóstolo João disse que escreveu para os seus leitores com o objetivo de que eles crescem no Filho de Deus e recebessem a vida eterna. João 20, 31. 1 João, Epístola de João, capítulo 5, verso 13, ele fala sobre isso. João também registrou que o Consolador, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, é ele que testifica de Cristo, o Filho de Deus. João 15, 26. Desse modo, o Espírito Santo dá testemunho da Bíblia como palavra de Deus e de que Cristo, nela, tá, é revelado como Filho de Deus. Número 2, tá, as profecias de eventos futuros que nós temos muito na Bíblia. 30% das Escrituras são profecias.
E a exatidão do cumprimento dessas profecias comprova a veracidade, a autenticidade das Escrituras. Viu? As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes de que os eventos acontecessem, com a clareza e uma precisão assim que você fica besta. Por exemplo, a Bíblia cita o nome do rei Ciro, né? Lá em Isaías 45:1, e que ele iria fazer, tá, algo que Deus queria que ele fizesse, mas a sua profecia relacionada a ele foi o profeta Jeremias, que profetizou 150 anos do nascimento do rei Ciro. E aí, meu irmão? Existem 318 referências relacionadas ao Messias, acerca de Cristo, centenas, tá, de anos antes do seu nascimento, e cada uma delas se cumpriu com exatidão. Os críticos e os incrédulos sugerem que, por conhecer as profecias, Jesus agiu deliberadamente para cumprir o que já estava lá escrito, predito. Porém, entretanto, isso é humanamente impossível. Seria necessário, tá, a cumplicidade de um número considerável de personagens, de reis, de antropólogos, de governadores, de sacerdotes, de militares, dispostos a manipular os eventos e manter esses arranjos sob o sigilo, não só de dias, semanas, meses e anos, séculos, milênios. É muita loucura, né? É por isso que o ateu, meu irmão, eu acho que ele tem muita fé, viu? Muita fé. Precisa de muita fé. E isso sem falar em todas as pessoas envolvidas, né? Nos números de milagres operados. A única explicação que eu acho que é possível para o cumprimento específico dessas predições, dessas profecias, é que o Eterno, o Onisciente, o Presciente, o Onipotente, o Soberano, revelou aos seus servos as coisas que haveriam de acontecer. Amós capítulo 3, versículo 7, diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, é o livro mais antigo e mais amado do mundo, também odiado, mas ele é o mais lido, é o mais antigo, é o mais atual e é o mais amado também. A Bíblia possui, meu irmão, minha irmã, o mais vasto acúmulo de conhecimento físico, tá, astronômico, científico, em todas as espécies, tá, morais, espirituais, cronológico, matemático, filosófico, tá, biológico, sabe, de uma forma assim que você fica assim besta, né? A Bíblia é o livro mais honesto. E por que eu digo isso? Porque ele não encobre nenhum só pecado, tá, do homem, antes usa para ensinar, para que possamos viver livres dele. Os pecados do pai da fé não são revelados, né, de Abraão. O grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, que é Davi, foi revelado. O discípulo mais amado, que é João, com o objetivo de quê? Tá? O objetivo de ensinar aos próprios homens que Deus não faz acepção de pessoas, a fim de revelar a redenção, tá, através de Cristo ao ser humano. Os demais livros são lidos e venerados, né? Mas a Bíblia é um livro admirado e amado por bilhões de pessoas das mais diversas culturas do mundo, e em toda a história da humanidade, tá, tem transformado vidas, cidades, reis, pessoas comuns, crianças, adultos, nações, reinos, famílias. Reis como Davi o amaram, reis como Josias o acharam, profetas como Samuel o escreveram, tá, poetas como Salomão o pintaram, doutores como Lucas, né, organizaram. Você vai pegar a estrutura do livro de Lucas, a cronologia, a sistematização que Lucas fez, é uma coisa assim, fora de sério. Amigos como Teófilo, né, o encomendaram. Apóstolo como Paulo viajavam, né, viajou aí, né, e com grandes pergaminhos desse livro. Irmão, ou minha irmã, nós devemos amar a Bíblia. Pastor, por que eu devo amar a Bíblia? Porque ela é a bússola para o náufrago, viu? Devemos amar a Bíblia porque ela é a bigorna onde o ferreiro molda a sua arte. Devemos amar a Bíblia porque ela é o bálsamo que cura as feridas do homem que está minguando à morte espiritual, física e eterna.
Nós devemos amar a Bíblia, meu irmão, minha irmã, porque ela indica que existe um Criador que inspira, tá, o culto ao seu nome. Devemos amar a Bíblia porque ela é a fonte, tá, onde a sede da nossa alma eterna encontra água viva. E como diz Jesus lá em João 7, 37 e 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, um rio de águas vivas fluirão do seu ventre. Nós devemos amar a Bíblia porque ela é o alimento que é doce ao paladar e amargo no ventre, porque deve ser compartilhado e não guardado egoisticamente. Nós precisamos compartilhar. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Devemos amar a Bíblia porque ela é o manual da construção, da edificação do ser humano. É o nosso manual, é o manual do Criador e a sua criatura. Nós devemos amar a Bíblia porque ela é a chave que abre as portas das revelações celestes. Oh meu Deus, oh Senhor, eu te glorifico e te exalto pela tua fidelidade, mesmo diante das nossas infidelidades, o teu amor, a tua misericórdia, que acaso nós não sermos consumidos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. A palavra logos, a palavra escrita, a palavra rema, a palavra viva. Oh meu irmão, minha irmã, nós precisamos amar a Bíblia, porque ela é o transporte que nos conduz a ruas de ouro, a rua de ouro da Nova Jerusalém. Nós devemos amar a Bíblia, porque ela é a nossa ferramenta, tá, para o nosso púlpito. Devemos amar a Bíblia porque quem escolhe como livro, texto, tá, pode armar sua tenda em qualquer lugar. Ela é a única que oferece uma profissão garantida em qualquer lugar do mundo de ministro do Evangelho. E você, meu irmão, quando eu e você nós aceitamos a Cristo, nos tornamos adoradores, diáconos e evangelistas. Isso em qualquer lugar do mundo. Você tem a liberdade e a perspicaz e a ousadia de ser um ministro, um profeta, um sacerdote, um pastor, um apacentador, um discipulador. Devemos amar a Bíblia porque ela é o farol que ilumina, tá, os nautas perdidos no mar da vida. Nós devemos amar a Bíblia porque ela é a luz para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é a luz para os nossos pés porque ela é a mensagem pessoal, individual, é a luz para o nosso caminho porque todos os que caminham conosco também são beneficiados com a sua iluminação. Nós devemos amar a Bíblia porque ela tem respostas para as nossas perguntas mais difíceis, tá, da vida, da história, do coração do homem. Nós devemos amar a Bíblia porque ela tem um tempo de ação, a graça de Jesus Cristo, porque dias virão em que os homens hão de procurá-los nos quatro cantos da terra, tá, e não vão encontrar. Ela será arrebatada dentro do coração de cada um, tá, daqueles que foram arrebatados como membros do corpo de Cristo, ao encontro do seu esposo. Existem alguns que dizem, alguns pregadores que dizem que têm dificuldade de pregar, né, o Evangelho, né, pregar sobre Jesus. Mas como? Eu não consigo compreender se ele é o centro da bibliologia. Tá? Cada livro revela Cristo. E eu poderia aqui, no objetivo de pegar de Gênesis a Apocalipse, tá? O que cada livro em bibliologia eu trato sobre esses detalhes, o que é Jesus em cada livro das Escrituras, de uma forma doutrinária. Não é só a questão de citação, mas de uma forma doutrinária. Todas as doutrinas de todos os da redenção, da cristologia em toda a Bíblia Sagrada. O propósito divino é convergir nele todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Como que é possível, meu irmão, eu não ter o que pregar, não ter o que ensinar, não ter o que falar? Está precisando amar mais a Bíblia. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? A autoridade da Bíblia, ela se fundamenta no seu autor, é Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, que é o Logos de Deus, e a palavra viva, o rema de Deus. Sendo assim, tá, a autoridade depende exclusivamente, totalmente do Altíssimo e não dos homens. Tá? A palavra é dele. Viu? Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte, tá? Como Paulo escreve em Efésios capítulo 3, versículo 10, que a multiforme sabedoria de Deus, ela só tem como ser revelada, conhecida, manifestada através da igreja. Então, desse modo, por isso que eu estou falando, a Bíblia, tá? Além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Por isso que a palavra-chave
para esse primeiro tópico, tá? É autoridade. Então, o tópico 1 vai falar sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Então, o que é? Qual foi a origem da Bíblia? Bom, Pedro, trabalhando sobre essa temática, ele vai enfatizar que os escritos sagrados, tá, não têm a sua origem nos homens. Tá? Você vai ver isso quando ele escreve a sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 20 e 21, quando ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que eu acho, o que eu penso, não interessa, meu irmão. O que você acha, o que você pensa ser, não interessa. O que a Bíblia diz? Então Pedro está dizendo, sabendo primeiramente, tá, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Isso aqui é Pedrão, meu irmão. Pedro, eu amo Pedro. Né? Com toda, né, as suas falhas, nós devemos muito a Pedro. A impetuosidade de Pedro. Viu? Paulo também ele vai corroborar, né, com a mensagem bíblica, tá, dizendo que ela veio do alto. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 16 e 17, eu já li aqui. Tá, e eu cito novamente, toda escritura divinamente inspirada, ela é, tá, proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir. Ó, aqui 4 tópicos de uma mensagem você pode pegar tremendamente no curso de ensino, tá, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, você quer ser perfeito? Como Jesus diz, né, como Deus fala, sede santo porque eu sou santo. Tá? Então, meu irmão, se submeta ao ensino. Tá? Que Deus se permita, tá, você se redarguir, se corrigir, se instruir pela palavra de Deus que é justa, que é justiça. Tá? Só assim eu e você, nós nos tornamos homens e mulheres perfeitas, tá? E perfeitamente instruídos. Ó. Então, quando isso é uma verdade em mim, então eu estou habilitado a fazer isso na vida de outros. É os 3 verbos, né? Vinde, ficar e ide. Né? Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, onde encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde, sem exceção de pessoas, mas veio ficar em Jerusalém. Para quê? Para que até que do alto seja revestido, seja o quê? Instruído, corrigido, redarguido, ensinado. Então você não veio? Vem como está, não tem problema. Mas chegou aqui, tem que ter uma mudança. E isso é um período de ficar. Então tem muita gente aí ensinando sem ter sentado para aprender. Tem muita gente indo só porque veio, mas não ficou. Espero que você tenha vindo, tenha ficado o tempo necessário para que agora, então, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, Deus possa dizer, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Então, portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. É uma carta de amor. A maior história de amor do universo, tá, de todos os céus, está registrada na Bíblia Sagrada. Então, dessa maneira, tá, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. Por isso, constitui-se em uma única regra infalível de fé e prática para a vida e para o caráter de todo cristão. Então, ela é a nossa régua, ela é o nosso canon, ela que vai ser a nossa normativa. O que a Bíblia diz em relação a isso, aquilo outro? Mas muitas vezes nós não queremos saber o que a Bíblia diz. A gente precisa, o que o fulano diz, o que o fulano diz, tá, mas o que o fulano diz está de acordo com a Bíblia? Eu sempre falo para os meus alunos, tá, eu consigo aprender com o pior pregador do mundo, a não fazer as besteiras que ele está fazendo. Então o que eu julgo não é a árvore, mas o seu fruto. Então, toda pessoa que esteja ensinando, pregando, ensinando, que eu esteja lendo, que não importa, a primeira coisa eu preciso identificar qual é a mensagem que ele está querendo passar. A mensagem é bíblica, é extra-bíblica ou é antibíblica? É isso que me interessa. Eu não quero saber dos erros de português, eu não quero saber como ele está se vestindo. Peraí, ele está pregando? Tá, beleza. O que ele está falando? O que ele está falando é bíblico? Eu preciso conhecer a Bíblia. Caso contrário, não vou identificar. É extra-bíblico, ele está dando uma experiência pessoal, mas nenhuma experiência pessoal pode, né, sobrepor um princípio doutrinário, então agrega. Mas se não agregar, isso pode se tornar antibíblico. Tá? Então, é bíblico, é de Deus, é extra-bíblico, é do homem.
ou é antibíblico, que é do diabo? Então é isso que eu preciso entender. Essa música que eu estou ouvindo, esse livro que eu estou lendo, essa mensagem que eu estou assistindo, ela é bíblica? Ela é extra-bíblica ou é antibíblica? E isso é fundamental, é um princípio básico de hermenêutica. Então a revelação de Deus ao ser humano aconteceu através dos tempos e tem sido por meio das suas obras, tá, que Deus tem criado. Você vai ver isso no Salmo 19, que um dia declara outro dia, uma noite a outra noite, tá, mostrando ali, tá, um Criador. Porém, entretanto, segundo o seu eterno poder e propósito, Deus desejou alcançar de uma forma tridimensional, tá, sendo a Bíblia a palavra, tá, escrita e a palavra viva. Então essa tríplice revelação, ela é muito especial e tornou necessária devido ao quê? À queda do homem, viu? Então desse modo, o estudo das Escrituras vai se impor como o principal meio do homem natural vir a conhecer a Deus e a sua vontade para uma vida de sucesso, tá? Porque só é possível em Deus, viu? Então conhecer o propósito de Deus para o ser humano, o propósito da salvação, o plano da salvação, só tem uma forma de você saber, meu irmão, minha irmã, de nós sabermos, é através das Escrituras. Tá, mas eu quero, tá, responder de uma forma mais teológica e mais didática sobre a origem das Escrituras. Beleza, você falou, pastor Francisco Miranda, que foi por causa da queda do homem, de fato, tá? Mas tem uma história, eu gosto muito da tipologia bíblica, e eu quero mostrar isso para você de uma forma tipológica. Você lembra da história de Esté? Lá o livro de Esté, um livro de 10 capítulos, né? E que é uma história linda. Pois bem, você lembra da atitude de Ramã em publicar o primeiro decreto, lá no capítulo 3, versículo 13 em diante, tá? Que era um decreto de morte, decretando, tá, um dia e uma hora em que todos os judeus haveriam de morrer, né? Simbolizando ali as primeiras maldições que alcançou o homem pela desobediência de Adão no capítulo 3, que por causa da transgressão, do pecado, veio a morte sobre todos os homens. Romanos 5,12 diz que pelo pecado de Adão, a morte passou a todos os homens, não o pecado, né? Mas isso aí é um assunto de ramartiologia. Romanos 5,12 diz que pelo pecado de Adão, a morte espiritual, física e eterna passou a todos os homens. Presta atenção no que eu estou falando, isso aqui é muito importante dessa primeira aula sobre a origem da Bíblia, sobre o porquê das Escrituras, a razão por que hoje nós temos uma palavra escrita, tá? Porque no primeiro período da igreja de Cristo, que vai de Adão até Moisés, ser conhecido como igreja dos primogênitos, lá não tinha as Escrituras, mas tinha a palavra. A minha pergunta a você, relacionado a esse primeiro tópico, sobre a origem, a necessidade de que houvessem, tá, as Escrituras, foi devido ao pecado do homem? Sim, vamos entender isso de uma forma mais tipológica e didática, como eu disse. E aí eu falei, você lembra da história de Esté? Então, são 10 capítulos. Tá? Você tem que pegar apenas 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 8. O capítulo 3 fala do primeiro decreto, o capítulo 8 fala do segundo decreto. Tá? Se o primeiro decreto determinava um dia e uma hora em que todos os judeus haveriam de morrer, o segundo decreto não cancelou o primeiro, mas dava aos judeus no mesmo dia, no mesmo horário, tá, a legalidade deles lutarem pelas suas próprias vidas. Viu? O segundo decreto, do capítulo 8, é a palavra de Deus que não invalida o primeiro decreto, mas dá ao homem a oportunidade de se livrar, tá, das maldições através de Cristo, do último Adão, o Verbo Jesus, a palavra revelada. Tá? O Evangelho, as boas novas, essa é a boa notícia, meu irmão, minha irmã. Tá? Você pode ser a pessoa mais bilionária do mundo e você, por exemplo, nós tivemos aí, não muito distante, né, a morte do dono da Apple, né, o Steve Jobs, né, uma mente brilhante, bilionário, e morreu, né, pelo câncer. Você acha que na reta final ele não trocaria tudo o que ele tinha, tá, por uma vida saudável? Claro que sim. E se você chegasse para ele e falasse assim, olha, Steve Jobs, tá, esse copo de água aqui, se você beber ele, tá, você vai ser curado, não somente da doença que está te matando, mas você vai ter uma vida eterna, ou seja, você vai alcançar a imortalidade. Só que isso vai custar toda a sua fortuna. Você trocaria?
Você que está me vendo agora, você trocaria se você tivesse? Ou qualquer coisa que você tenha? É claro que sim, meu irmão. Pastor, onde você está querendo chegar? Tá? Você tem esse remédio e você não está divulgando essas boas novas, viu? Pastor, e o que é esse remédio? É o Evangelho, é as boas novas de salvação, é Cristo Jesus, viu? Todos nós estamos condenados, meu irmão, subordinados ao primeiro decreto, devido ao pecado de Adão. Mas o último Adão deu a mim e a você uma segunda oportunidade. Um mundo inteiro, sabe, tem uma certeza absoluta que um dia, de quem está vivo, é que vai morrer. Mas um mundo não sabe que eles têm direito a uma segunda chance, eles têm direito à vida eterna. E eu e você temos essa notícia, essa cura, e muitas vezes nós estamos perdendo tanto tempo com tanto besterol e não estamos divulgando. Com essa tipologia sobre o livro de Esther, Satanás ele começa primeiro dando cabo, né, da divulgação da desgraça humana, que foi conhecida antes da fundação do mundo através de Satanás, né, mas a Bíblia é o segundo decreto que precisa ser divulgado, traduzido, enviado ao mundo inteiro a fim de que os homens, tá, se protejam dessa maldição do primeiro decreto, que é a morte eterna. Porque o homem natural está morto espiritualmente. Aí tem a morte física, e eu não vou entrar em detalhes sobre o que é morte aqui, porque a morte não tem anjo da morte, não existe anjo da morte, espírito da morte. A morte é um estado de separação espiritual, física e eterna. E Deus criou a morte para enjuizar o homem, o ser humano, caso ele desobedecesse. Da mesma forma que Isaías 45:7, eu disse o quê? Isaías 45:7, eu formo a luz, eu crio as trevas e eu crio o mal. Quem criou o mal? Deus. Pastor, mas quem criou o mal? Foi o diabo? Não, foi Deus. Agora, como que Deus criou o mal? Por que Deus criou o mal? Nessas perguntas desse primeiro tópico, por que nós temos hoje a existência da Bíblia? Qual foi a origem? Eu estou te explicando. Deus criou o mal como estado, pessoa e lugar. Viu? E o mal como estado, tá, eterno. O mal como pessoa são os anjos que, ao pecarem, como eles não são almas, são espíritos que têm alma, nós somos almas que temos espírito e corpo, então os anjos, ao pecarem, se tornaram pessoas malignas. E existe o mal como um lugar temporário, que é lá no Hades tem um lugar chamado abismo, mas esse lugar vai ser lançado no lago de fogo, que é o inferno, que a Bíblia diz que foi criado para o diabo e seus anjos. Eu não sou o diabo nem anjo. Agora tem um bocado de abestado que vai cair lá, e não é nem a questão de abestado, né? Muitas pessoas vão para lá porque rejeitaram a Cristo, mas muitas vezes, tá, nas suas oportunidades, eles rejeitaram porque muitas vezes eu e você não tivemos sabedoria, né? Então a divulgação, meu irmão, minha irmã, fechando essa linha de raciocínio, tá? Isso eu detalho, tá, profundamente no módulo de bibliologia do curso de Teologia Sistemática aqui no Teologia 24 Horas. Então, se você ainda não é assinante do Teologia 24 Horas, eu peço você, tá, seja um assinante, tenha acesso à minha mentoria, eu vou acompanhar a sua jornada teológica, tá, desde a fase inicial até a fase avançada, através dos princípios doutrinários, tá, e ao fazer isso, você vai ter acesso não só ao conteúdos, né, de mais de 30 módulos disponíveis para você, mas também dessa aula. Então você vai ter sempre aí um material de apoio à sua disposição. Então não deixe de fazer a sua assinatura. Como eu estava dizendo, então a divulgação da Bíblia hoje ela é necessária, tá, para o máximo de pessoas possíveis, para que elas saibam que Deus nos deu um segundo decreto, uma segunda chance. Ou seja, a palavra, Deus deu um segundo decreto, uma palavra de vida eterna. Isto é, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, tá? Ele é essa palavra, esse segundo decreto. Porque o primeiro decreto de Deus em relação ao homem foi um decreto de morte. Adão, de todas as árvores, lá em Gênesis capítulo 2, verso 16, pode comer livremente, mas, porém, entretanto, eu amo os condicionais da Bíblia, ele fala mais da árvore da ciência, você não deva comer dela, você não coma dela isoladamente, porque no dia que você comer, você vai morrer. E no dia que ele comeu, ele morreu. O pecado dele não foi de adultério, não foi de homicídio, não foi de roubo, apenas ele comeu, tá,
um fruto de uma árvore que era proibida? Não. Lê o texto com calma, faz um estudo. Tá? Os primeiros capítulos da Bíblia eu amo, porque ali está o fundamento, a base, de até Apocalipse. Eu vejo muitos estudantes de teologia desprezando os primeiros capítulos da Bíblia, porque acham que são de difíceis, né? De difícil compreensão. Ora a Deus, para Deus te revelar. Se Deus acabou de dar uma ordem para ele, pare e pense comigo. Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Mas ele está colocando um condicional. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele conquistaria a imortalidade. Depois ele ia comer da árvore da ciência, ele morreria? Sim ou não? Não, ele acabou de conquistar a imortalidade pela árvore da vida. Por que Adão morreu? E a morte virou uma sentença, o primeiro decreto sobre toda a raça humana. Porque ele queria ter um conhecimento sem Cristo. Qualquer conhecimento, meu irmão, qualquer coisa que eu e você almejamos alcançar sem Cristo é morte. Morte nas emoções, morte familiar, ministerial, empresarial. Não adianta que eu e você venhamos. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, depois ele ia comer da árvore da ciência, não morreria, conquistou a imortalidade, você e eu continuaríamos existindo, mas não ia ter Jesus pregado na cruz, não ia ter necessidade das Escrituras, porque o projeto de Deus, Adão aceitou. Mas como ele rejeitou, então agora, se Adão foi formado, então teve uma forma. Se ele foi cunhado, então teve uma cunha. E aí Paulo ele arrebenta quando ele trata sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 15, sobre o primeiro e último Adão. O primeiro é terreno, é almático, mas o segundo é do céu, é pneumático, é espiritual, não é natural. E aí, esse devazão aqui, eu começo a pregar. Então, meu irmão, agora nós temos que escrever cartas, bíblias, a palavra escrita, o Logos de Deus, da palavra viva, que é o verbo encarnado, para que o ser humano conheça o seu direito de defesa, viu? Então, este decreto, hoje, nós precisamos espalhar por todo mundo, através da pregação do Evangelho, que é as boas novas. E você é o enviado do rei para a divulgação dessa notícia, dizendo, ei, você sabe que um dia você vai morrer? Sei, mas você precisa saber que quando esse dia chegar, você vai dizer assim para a morte, porque você vai ser tragado pela vida eterna e não pela morte eterna. João capítulo 6 diz que quem tem um filho tem a vida eterna. Por isso que nenhuma condenação, Romanos 8:1 diz, para aqueles que estão dentro de Cristo, em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é o único livro na história da humanidade que revela a Deus. Vou repetir, a Bíblia é o único livro na história da humanidade que revela a Deus. Todas as demais obras não conseguem provar por si própria que tem como autor o Senhor do Universo. Somente a Bíblia conta a maior história de amor jamais revelada em qualquer outra obra literária, a não ser a do Senhor Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Dá um glória a Deus aí, crente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, somente a mensagem da Bíblia é capaz, na direção do Espírito Santo, de conduzir o homem em todas as áreas da sua vida. Então, por isso que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é que anda te aconselhando, meu irmão, minha irmã? Ele tem moral, autoridade para falar sobre isso? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, só para nós, bem baixinho aqui, como é que está, meu irmão, a sua leitura da Bíblia? Qual é o tempo de qualidade que você tira para a leitura, para a pesquisa, para o estudo da palavra? Você tem tempo para tudo, né? Para trabalhar, para namorar, para estudar, né? Da sua vida religiosa, mas e o seu devocional com Deus? Você e Deus, como é que está? Não, pastor, eu vou parar de estudar a Bíblia, vou cancelar o curso, mas eu sei que, né, você tem que, nesses ajustes financeiros, você tem que separar o que é prioridade e o que é importante, né? Mas eu vejo algumas pessoas aí, né, não troca um curso de teologia, né, pela assinatura da Netflix, né? Ele prefere ficar com a Netflix do que com a assinatura de um curso como o Teologia 24 Horas, por incrível que pareça. Mas, por isso eu estou perguntando, como que está o seu tempo a sós com Deus, na meditação da palavra?
A Bíblia, meu irmão, minha irmã, ela é diferente dos demais livros devido ao quê? À sua inspiração divina. Tá? Devido a esse fato, ela é chamada de a palavra de Deus, o Logos de Deus, o Rema de Deus. Tá? E quando eu falo sobre inspiração divina, tá? Entende-se como a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, tá? Capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina sem qualquer margem de erro. Então a expressão assim diz o Senhor ocorre por 2.600 vezes na Bíblia Sagrada. Depende da versão, vai ultrapassar mais do que isso. Aproximadamente 2.600 vezes assim diz o Senhor. Além de outras expressões equivalentes. Inúmeras pessoas, tá, sabem quem é Jesus, né, o Jesus histórico, creem que ele fez milagres, creem na sua ressurreição, na sua ascensão, mas tá, não creem na Bíblia. Engraçado, né? Essas pessoas precisam conhecer a atitude de Jesus quanto à Bíblia, porque ele leu, tá? Ele leu, tá em Lucas 4. Vamos lá, Lucas capítulo 4, verso 16, olha só. Lucas, olha só. Lucas, capítulo 4, verso 16, olha só. Lucas 4, 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o que estava escrito, e o Espírito do Senhor. Isso aqui é Isaías 61. Jesus leu. Jesus ensinou. Olha só, Lucas. Vamos falar aqui no livro de Lucas 24. Olha só. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Ele chamou, tá, de palavra de Deus. Estamos aqui, só voltando um pouquinho, Marcos. Olha só, Marcos. Olha só, Marcos capítulo 7, verso 13. Marcos 7, 13. Esse texto é lindo, né? Que nada que entra no homem contamina o homem, mas sim o que sai da boca para fora. Mas isso aí lá na frente, verso 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. Eu não entendo. Ele cumpriu. Aí, irmão, aí o Espírito Santo vai lembrando. Aí a caixinha abre e aí vai indo. Tá? Então ele leu, ele chamou a palavra de Deus, ele ensinou e ele cumpriu. Quem sou eu, meu irmão, para ser diferente disso? Então quando eu falo sobre a inspiração bíblica, ela vai se originar na pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo, que influenciou, capacitou, moveu esses santos homens de Deus a transcreverem exatamente as verdades divinas recebidas, tá, em diversas circunstâncias e em momentos distintos, históricos, né, preservando aí a unção, né, para que não desviassem, né, não se corrompesse, não omitisse a verdade que Deus queria exprimir através deles. Tá? Você pode ver que o texto que eu li em 1 Pedro capítulo 1, verso 10, 11 e 12, né, que eles questionaram em que tempo, em que ocasião de tempo, o que eles estavam profetizando ia acontecer. E a resposta foi, não é para vocês, isso aí é para uma geração, tá, lá do Brasil, de 2021 para 2022. Então, meu irmão, a autoridade divina, ela é infalível, viu? Ela é infalível. Então, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, acreditar mais nisso. Esse é o tópico 1. O tópico 1 da nossa revista, a origem da Bíblia e a revelação divina. Todos esses detalhes, referência, né? Vai estar no plano de aula à sua disposição, você que é assinante da nossa plataforma, tá? Para que você possa então preparar a sua aula para esse próximo domingo. O tópico 2, as evidências da autenticidade da Bíblia, né? Mas antes ainda, no tópico 1 ainda, fala sobre a questão, tá, a origem da Bíblia e a revelação geral e a revelação especial. Quero falar um pouquinho sobre isso. Tá? Revelação geral, chama-se revelação geral aquela em que Deus faz conhecer, tá, em toda parte por meio da história, do universo, da natureza humana. Tá? Em relação à história, Deus se revelou pela sua soberania, né? No controle do curso dos acontecimentos,
da história, dos governos, dos reis, dos patriarcas, dos profetas. Em relação ao universo, Deus se manifesta pelo seu poder, através da sua criação. O Salmo 19, que eu citei aqui já hoje, que um dia declara outro dia, eu quero ler com você Salmo 19, os primeiros 4 versículos. Esse salmo é lindo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite mostra sabedoria outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Isso aqui é lindo. E em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles, pois, a tenda para o sol. Não só através do universo, da história, Deus também está através do ser humano, né? Que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. A semelhança, Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Verso 27, mas com que objetivo? Para que ele domine nos céus, na terra e no mar. Verso 28, então Deus coloca 5 verbos imperativos e o Senhor abençoou o homem com, olha só, o verbo da multiplicação, da frutificação, de encher a terra, de sujeitar a terra e dominar a terra. Então, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus na vida daqueles que aceitam a Cristo como Senhor da sua vida. Será que eu e você estamos sendo sal e luz nesse mundo, refletindo a glória, a imagem do Deus Todo-Poderoso? Porque Romanos 8, 29 diz, os que dantes conheceu, a esses predestinou para serem conforme a imagem de Jesus. Peraí. O que Paulo está falando? Que o Jesus hoje, para o nosso cônjuge, para os nossos pais, para os nossos filhos, para o nosso colega de trabalho, colega de faculdade, eu e tu. Se isso não está sendo refletido, alguma coisa está errada e não é com Deus, é comigo, é com você, é conosco. Viu? E aí, fechando esse tópico 1, fala sobre a revelação geral, agora a revelação específica, né? Mas uma revelação mais especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial, ela oferece redenção para os perdidos. Ou seja, ela é o complemento da revelação de Deus, que Deus fez para si mesmo na história, no universo, na humanidade. Porque você precisa entender, quando Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 1, a partir do verso 18, que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, como que por herança recebemos nossos pais, e isso não é possível fazer por ouro e por prata, né? Mas o nosso resgate foi através de um cordeiro imolado e incontaminado antes da fundação do mundo. Então, o que eu entendo através desse texto, se a gente for entrar aí, dentro da doutrina da redenção, o que Deus criou primeiro? A criação ou a redenção? Qual é a sua resposta? Coloque aqui nos comentários. Foi a criação ou foi a redenção? O que você acha? Não, pastor, primeiro foi a criação, depois a redenção. É? Então, alguma coisa na criação de Deus deu errado e Deus está aí correndo para consertar. É isso que você está querendo me dizer? Não, pastor, não, você me entendeu errado. Então não é. Então, primeiro vem a redenção, depois a criação. Aí sim. E aí, meu irmão, essa é a principal doutrina da Bíblia. E é uma doutrina linda, linda. Mas nós estamos falando aqui sobre de bibliologia, né? Mas só quero, o Espírito Santo me fez lembrar disso, porque nós precisamos, né? Nós reconhecemos que a revelação especial, tanto do Verbo vivo, né, que é Cristo Jesus, quanto as Escrituras Sagradas, é o Rema e o Logos, né? E é por meio da revelação contida nas Escrituras que nós vamos conhecer a pessoa de Cristo, né? E estes, ou seja, os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, 21. A sinopse, fechando esse primeiro tópico, a Bíblia tem origem em Deus. Né? O tópico é o sinopse 1 desse tópico 1, a origem da Bíblia e a revelação divina, a origem da Bíblia, a revelação geral, a revelação especial. E o sinopse 1 é: a Bíblia tem origem em Deus, este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Você pode dar glória a Deus, aleluia? Então vamos lá.
Meu Deus, e o tempo está, né? Não espera. Tópico 2, as evidências, né, da autoridade da Bíblia. Pois bem, existe aí nesse tópico 2, né, as evidências internas e as evidências externas. Então vamos lá trabalhar um pouquinho sobre essa temática. A palavra autenticidade, eu disse lá na minha introdução, tem origem no grego autentites, né? Autentes, que significa daquilo que é verdadeiro, que é fidedigno, né? Feito por meio de selos, de carimbos. Lembra que eu dei aquele exemplo do cartório, né? Que testa a veracidade, né, de um documento, né, de uma assinatura, de uma declaração, de um contrato. Então, o que eu quero que você entenda é que, nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesmo. Eu já li para você o texto de Paulo de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É o textuário do obreiro, né? Que toda escritura é divinamente inspirada, e sendo ela inspirada, como de fato ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, tá? Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeita e perfeitamente agora tá instruído para fazer uma boa obra, uma excelente obra. Então, dentre essas evidências internas, eu quero destacar aqui alguns detalhes. A unidade e a consistência. Então, sendo a Bíblia, tá, um livro em que o seu autor é Deus, então ele autentica. E quais as provas? Quais são os argumentos que eu e você haveremos de estar, né, argumentando com o nosso colega de trabalho, na escola dominical no próximo domingo, é que a Bíblia ela tenha uma unidade e uma consistência. Vamos lá. Tá? No período, né, de aproximadamente 1.600 anos, a Bíblia ela foi escrita. Né? Eu fiz um resumo lá no início, tá? Através de dois idiomas principais, que é o hebraico e o grego, e um dialeto, que é o aramaico, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas complexos, diversos. Eu falei disso já no tópico 1. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo, tá, é consistente, tá? E os seus escritos eles vão se harmonizando, formando um todo, sem qualquer contradição. Essa é a primeira prova, né, que a Bíblia ela mesmo se autentica. A ação do Espírito Santo, né, por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus, né, agindo como uma espada que penetra, fazendo divisão entre o espírito, alma e corpo e revelando, tá, as intenções do nosso coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Então, dentro dessa questão, tá, você vai ver que entre tantos eventos, tá, sobre o nascimento virginal de Cristo, sua morte na cruz, o local da sua sepultura, a sua ressurreição, e aí, meu irmão, os textos são fidedignos, tá, são fiéis, são autênticos e foram escritos centenas de anos antes disso acontecer. Então, existem também as evidências externas. Se as evidências internas ela vai falar sobre a unidade e a consistência, as evidências externas, tá, de que, tá, vamos repetir que nós estamos estudando a autoridade da Bíblia, a lição número 1, tá, é o tema desse trimestre, é a supremacia das Escrituras. Então, as evidências externas compreende, tá, como evidências externas, tá, aquelas que os acontecimentos foram narrados nas Escrituras e também foram ratificados em outras fontes históricas. Por vezes, tá, essas comprovações se identificam e se fundem, né, com os conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros, a palavra de Deus não contém erros. A gente vai trabalhar um pouco mais especificamente sobre isso mais à frente. Nessa direção, nesse entendimento, tá, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas, tá, os pressupostos da ciência apontam para o mesmo lugar, a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito, tá, de ser contestada por ateus, por incrédulos, né, por atoas, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido e amado do mundo. Fechando esse tópico 2, tá, nessa sinopse, né, eu gostei dessa sinopse
2, aqui do tópico 2, a Bíblia Sagrada, ela autentica a si mesma, tendo a sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Tá? Tópico 3, a mensagem da Bíblia, ou seja, a supremacia da Bíblia. É o tópico 3.1, né? Não tem 3.1, é o tópico 3, né? A parte 1. Essa expressão latina, né? Sola Escritura. Beber um pouquinho de água aqui, senão minha esposa me pega depois, né? Diz que eu falo e não bebo água. A expressão, né, do latim, né, latina, né, sola escritura, né, que confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e a autoridade final em matéria de fé e prática, né, e a declaração para nós que somos assembleianos, né, que nós professamos que a Bíblia ela fornece o conhecimento essencial e indispensável para a nossa comunhão com Deus e para com o próximo. Sendo assim, não necessitamos, meu irmão, minha irmã, de nenhuma nova revelação extraordinária, né, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos aí vivendo, né, vários modismos, né, várias novidades, e que nada disso é errado, desde que não confronta com aquilo que a palavra de Deus já revelou. Então significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras, está na Bíblia Sagrada. E que nenhuma tradição humana, religiosa, cultural, social vai acrescentar, vai tirar alguma coisa daquilo que a Bíblia já colocou. Lembra de Apocalipse capítulo 22, verso 18? Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia, da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas, autenticidade. Tá? Aquele que testifica essas coisas, certamente diz, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Assim, meu irmão, a Bíblia ela se ratifica a si mesma e é a fonte final de autoridade. Então, se nesse tópico 2, tá, nós estamos falando sobre, tá, a supremacia da Bíblia, a mensagem da Bíblia, então, nesse tópico 2, vai falar sobre o poder, né? O poder, cadê? Eu me perdi aqui. O poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despaça a penha, né? Jeremias 23, 29, ele diz, porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a pedra. Então, as qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isaías, nessa mesma linha de raciocínio, no capítulo 55, versículo 11, diz, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu enviei. Nessa mesma linha de raciocínio, Jeremias capítulo 5, verso 14 diz, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, portanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo e esse povo em lenha. Eles serão consumidos. Então o poder, tá, da palavra de Deus é capaz, meu irmão, minha irmã, de derrubar qualquer fortaleza espiritual que faz oposição ao conhecimento divino através da sua palavra. A palavra de Deus tem poder tal como uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções de coração. Eu já citei esse versículo já a terceira vez, já Hebreus 4:12. Então, quando tentado no deserto, o próprio Jesus derrotou Satanás usando o quê? A palavra. Estar dito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações, tá, da palavra de Deus. Você vai ver esses detalhes lá no capítulo 4 de Mateus. Então, qual é o propósito então da Bíblia? Então, olha só,
vamos lá, partindo para a reta final da nossa lição de hoje. Então, a autoridade da Bíblia, no tópico nós falamos sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Nós mostramos aí a revelação geral, a revelação especial. No tópico 2 nós falamos sobre as evidências da autenticidade da Bíblia, falando sobre as evidências, né, internas e as evidências externas. E aí o tópico 3, a mensagem da Bíblia. Falamos sobre a supremacia da Bíblia, sobre o poder da palavra de Deus e agora, fechando com chave de ouro, o propósito da Bíblia. Tá? A nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal, tá, é pela persuasão do Espírito Santo em levar-nos à redenção em Cristo Jesus. Simples. Simples. Nela também nós vamos encontrar a revelação, os códigos morais para uma sociedade melhor. Você pega ali, por exemplo, os 6 condicionais vós, viu? Do capítulo 5 e capítulo 6 de Efésios, ali está a espinha dorsal do sucesso, né? Matrimonial, ministerial e empresarial. E tem 8 horas de aulas gravadas, tá? E esse curso está à sua disposição gratuitamente lá na nossa plataforma Teologia 24 Horas. É um trabalho, é um recurso que eu uso, né, porque eu trabalho muito com aconselhamento, né, de casais, de, né, aconselhamento familiar, e eu achei tão importante o que lá está colocado, tá, e eu coloquei isso de forma gratuita para que então o máximo de pessoas possíveis. Esse curso já tem mais de 700 alunos, tá, só nesse curso. Então, se você quiser aprofundar, né, sobre esses códigos morais, tá, um deles ou 6 deles, tá, eu estou tratando de uma forma linda ali. E eu pego desde... Entre lá, tá? Se inscreva no Teologia 24 Horas, a sua inscrição é completamente gratuita, tá? Lá tem curso gratuito, tem lá os meus artigos teológicos, eu falo de refrigérios teológicos, tem muitos vídeos lá à sua disposição gratuitamente, tá? Você quer começar a estudar comigo e por enquanto, tá, você ainda não está com a condição de pagar a assinatura do Teologia 24 Horas, que é R$ 49,90 no cartão, no Pix ou no boleto, tá? Você pode estudar comigo gratuitamente. Depois, mais na frente, você ativa a sua assinatura, tá? Mas não pode ficar aí dizendo que, tá, eu não consigo, eu não posso. Para com isso, tá bem? Então, nessa linha de raciocínio, nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus, tá, e de sua vontade para o ser humano, para a humanidade. Então, dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade, de propagação, tá, da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Tá? 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo, deixa eu ver aqui essa referência, porque essa não... Quando eu lembro, quando eu não lembro também, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15... Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Olha que texto lindo. A sinopse 3, tá, dessa terceiro bloco da nossa lição, diz que a palavra de Deus ela é poderosa. Essa aqui. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo principal é levar-nos à redenção em Cristo Jesus. E foi o texto que eu li para você em 1 Timóteo 1,15. Conclusão, tá? Mas que lição maravilhosa, né? Esse trimestre eu amo bibliologia. Então eu quero convidar você, meu irmão, compartilhe essa live. Se você é um pastor dirigente, se você é um pastor regional, um pastor, tá, de campo, se você é um coordenador, superintendente de educação cristã, da escola bidominical da sua igreja, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, né, para essa ferramenta de um auxílio. Esse é o objetivo dessa aula mestre, tá, é dar a você, tá, recursos para que você possa dar uma excelente aula no próximo domingo. Tá? Fechando essa aula, tá, conclusão, Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo, através das Escrituras. Foi o que nós tratamos até aqui. Falamos também sobre a autenticidade da Bíblia, que ela foi confirmada pelas evidências internas e externas,
né, entendemos que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Então, ao estudarmos a Bíblia, e aqui eu chamo a sua atenção, nós devemos considerar algumas questões. Em primeiro lugar, a Bíblia é o único manual do ser humano. Tá? E para que existe um manual, pastor Francisco Miranda? Eles existem para orientar as pessoas sobre os procedimentos corretos em determinadas ocasiões. Dessa forma, a Bíblia nos ensina a servir ao Senhor e empregar bem as orientações deixadas por Deus através das Escrituras, para que eu e você venhamos ter uma vida, né, de felicidade, de prosperidade. Tá? É também a Bíblia, tá? Ela nos mostra que o caminho da salvação, da santificação, o caminho da vida eterna é Cristo Jesus. Não tem outro caminho. João 15, verso 14, não é? Que diz lá, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a eficiência do uso da palavra vem do exercício constante do quê? Da leitura, da pesquisa, do estudo e principalmente da prática. Número 2, a Bíblia alimenta a nossa alma. Tá? O estudo das Escrituras, olha só, nós estamos aqui agora quase 1h30 dessa aula e estudando a palavra de Deus, e ela é uma nutrição perfeita para o nosso crescimento espiritual. Então todo alimento só nutre o corpo se for absorvido pelo organismo, se for ingerido com regularidade. Quem não tem apetite para a palavra de Deus também não tem saúde espiritual. Ele é um anêmico, teologicamente falando, espiritualmente falando, que não é o seu caso. Porque se você está assistindo essa aula, é porque você ama a palavra e você tem sede de cada dia aprender mais da palavra. Em terceiro lugar, a Bíblia é um instrumento, tá, do Espírito Santo. O Espírito Santo tem mais instrumentos para operar onde há a abundância da palavra de Deus. Se a função do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é a função que ele tem para com o mundo, qual é a sua função com a igreja? Guiar na verdade. Qual é a sua responsabilidade para com Cristo? É de prestar contas. O que eu quero que você entenda, se o Espírito Santo, ele tem mais legalidade, instrumentos de operar, onde há abundância da palavra, então somente na glorificação de Cristo que o Espírito Santo há de manifestar. E Cristo é a palavra escrita e viva. Então, quando estamos imersos na palavra, o Espírito Santo ele vai atuar livremente na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Em quarto lugar, não menos importante, a Bíblia nos enriquece espiritualmente, viu? Por não conhecer adequadamente a palavra de Deus, muitos cristãos se tornam fanáticos. Em vez de deixar o Espírito Santo usá-los, eles querem usar o Espírito Santo para fazer as suas próprias vontades. E esse negócio eu nunca vi dar certo. Por outro lado, se conhece a palavra, mas falta, mas a falta de correta e pronta orientação espiritual, estou falando de discipulado, do apacentar, principalmente aos novos convertidos, né, pode resultar em uma vida de desequilibrada, né, doentia, né, infelizmente. E aí eu lembro de Ezequiel 16, verso 4, né, que diz, enquanto o teu nascimento não cortou o teu cordão umbilical, não te lavou, né, com água, e não esfregou sal, e não te envolveu com faixas. Ali estão os 4 princípios de um verdadeiro discipulado, né? Cortar o cordão umbilical, como lavando com a palavra, trazendo tempero com sal, trazendo o equilíbrio e dando cobertura, né? Isso aí eu trato, em outros módulos dentro do nosso Teologia 24 Horas. Então, dentro dessa anemia, né, desse desequilíbrio, pessoas, né, que ferem a si mesmo, ferem outras pessoas com quais eles convivem, e aí a fofoca corre o frouxo, né, a falta de amor, né, a acepção de pessoas no nosso meio, simplesmente porque não compreenderam as riquezas de uma vida liberta em Cristo, né? Número 5, concluindo, a Bíblia renova a fé do cristão. Então, para termos nossas orações respondidas por Deus, nós precisamos apoiar nossa fé nas promessas contidas na sua palavra. Por outro lado, a palavra de Deus desperta a fé em nós. Então, nós precisamos pedir conforme a vontade de Deus. Então, e aí eu lembro de Ana, né?
Ana vê toda a questão histórica, cultural, social, econômica, política e religiosa da sua época, o último capítulo e o último versículo do livro de Juízes diz que por não ter rei em Israel, cada um fazia o que queria. Então ela está sofrendo as consequências disso e ela olha para tudo aquilo ali e ela fala: Deus, o Senhor tem coragem de gerar um filho em mim para que possa mudar tudo isso? Era o que Deus mais estava querendo. Pastor, o que você está querendo que eu entenda? Para de ficar, meu irmão, pedindo a Deus para cumprir e realizar os teus sonhos. É por isso que a maioria não se realizam. Muda essa oração. Oração: Deus, eu quero viver os teus sonhos, eu quero concretizar os teus projetos, os teus sonhos em mim. Deus, eis-me aqui. Você precisa de um homem, de uma mulher para usar nesses dias? Em que, Senhor, eu posso ser útil? Então, peça a Deus, peça ao Espírito Santo essa sensibilidade de ver a necessidade e se coloca à disposição, viu? E depois você me conta a história, viu? Então, a revelação de Deus ao homem através dos tempos tem sido por meio das obras que ele criou. Eu li para você o Salmo 19. Além das obras, a maior revelação de Deus foi a encarnação do Verbo, a palavra viva, e a Bíblia, que é a palavra escrita. Então, a Bíblia é a revelação de Deus para toda a humanidade. Tudo que nós precisamos, Deus se revelou por meio da sua palavra, através das Escrituras. Então, meu irmão, nós só precisamos nos apropriar. Viu? Nós precisamos nos apropriar. É isso mesmo. É por isso que eu falo a minha Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Eu amo. Viu? Então nós precisamos nos apropriar dessas revelações pela fé, e concretizá-las em nossa vida através do nome do Senhor Jesus. Então o autor da Bíblia é Deus, o seu intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de entender a Bíblia. Eu já fui assim e já sofri muito, mas não me dei por vencido, viu? Não deixeis ser um derrotado pelas circunstâncias e muito menos pelas adversidades, pela escassez. E você, como você anda com a leitura da Bíblia Sagrada? Qual é o seu entendimento? Qual é o nível de compreensão das Escrituras? Que tal melhorar nessa área da sua vida espiritual? Aprendendo a entender assuntos da Bíblia de uma forma muito mais simples, rápida, ajudado por quem já superou as mesmas dificuldades que você enfrenta. Então, se você estiver interessado em participar de uma jornada teológica comigo, então faça a sua assinatura Teologia 24 Horas e tenha acesso ilimitado à minha mentoria teológica, através de conteúdos, através dos módulos do curso de Teologia Sistemática, pelo nosso Instituto Bíblico Internacional, através da nossa plataforma mais conhecida como Teologia 24 Horas. Se você estiver interessado em participar dessa jornada comigo, então ativa a sua assinatura e tenha acesso ilimitado aos conteúdos complementares dessa aula, o plano de aula, acesso à nossa biblioteca virtual, e espero que essa aula mestre, CPAD, Lições Bíblicas, desse primeiro trimestre do ano de 2022, possa beneficiar você na sua aula, no seu crescimento espiritual, e que você se sinta cada dia mais entusiasmado em continuar o serviço do Mestre com excelência. Espero que você converse sobre esses assuntos com seu cônjuge, com seus colegas de trabalho, com seus filhos, com seus irmãos, amigos, e que você tenha uma excelente aula nesse próximo domingo. Então, fico eu por aqui, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas, tornando a sua experiência de autoaprendizagem muito mais fácil, intuitiva e principalmente interativa, e melhor de tudo, aonde você estiver, a hora e quando quiser, e acredite, através do nosso aplicativo Teologia 24 Horas, no seu tempo e no seu ritmo. Então, um grande abraço, até a nossa próxima aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Isabel Miranda, dos meus filhos, do Lucas Estevam, do Mateus, do Gabriel. Não seria possível essa live estar acontecendo, essa live não, essa videoaula, porque aqui nós trabalhamos em família. Então, é um prazer, que o Senhor Jesus continue te abençoando, meu irmão, viu, minha irmã, que o Senhor Jesus continue resplandecendo o seu rosto em ti, e que as misericórdias do Senhor continuem te alcançando, que o Senhor Jesus se levante a teu favor, te dando a paz e a prosperidade. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar
e aprender. Até a próxima. Qualquer dúvida, tá? Comente aqui abaixo. Você que está assistindo pela plataforma Teologia 24 Horas, não deixe de comentar aqui acima, ó, tá? No nosso fórum de discussão. Aqui também tá os links para que você venha acessar a nossa plataforma, como também o meu e-mail, o meu WhatsApp. É só me chamar, tá? Eu estou à disposição, estarei à disposição para tirar qualquer dúvida relacionada a esse assunto relacionado à nossa plataforma, tá? E assim então, uma excelente semana, uma excelente aula. Até a próxima semana. Então, todas as quartas-feiras, às 18 horas, eu vou estar disponibilizando essa vídeo aula da nossa aula mestre da CPAD Lições Bíblicas, tá bom? A paz do Senhor.